Tem aqui a presença hoje da Fernanda Pita. A Fernanda é curadora na Pinacoteca do Estado. Ela tem uma trajetória voltada para a pesquisa, para a história da arte, para a crítica, para a curadoria, e ela é quem conduz hoje a atividade, né, a nossa sessão mensal do Com a Palavra. Quando estava estudando para essa visita, né, eu fiquei me perguntando, primeiro, qual era a minha relação com o Klee, né? Eu não sou especialista em história da arte moderna europeia, né? Eu trabalho com história da arte no Brasil, sobretudo no século XIX, mas acho que para todo mundo que estuda a história da arte, que está ligado ao mundo da arte, o Paul Klee é uma figura muito referencial, né? A gente lê os escritos do Klee, a gente muitas vezes tem contato com metodologias de ensino de arte que o Klee desenvolveu lá nos anos 20, né? Na Bauhaus, quando ele era professor na Bauhaus, mesmo sem saber. Então eu acho que o Klee está na vida de muitos de nós desde que a gente é criança, na escola, quando a gente pega o primeiro lápis, o primeiro giz de cera e começa a fazer uma linha, porque talvez os nossos professores de arte aprenderam a ensinar arte, a despertar, né, a criatividade e a imaginação da gente a partir do que o Klee desenvolveu como pensamento pedagógico e prática pedagógica ao longo da carreira dele como professor. Eu também me coloquei essa questão, por que o Klee ainda é importante hoje, né? Então, eu coloco essa nota pessoal que para mim ele é essa figura que me libertou, né, de uma certa ideia de perfeição, mas eu acho que também ele é uma figura que demonstrou algo que é muito central e muito característico, né, de uma certa ideia de arte moderna que ele abraçou, que é a ideia do artista que é um experimentador, né, que é experimental, que está sempre experimentando, está sempre investigando, está sempre buscando novos meios para se expressar, né? Como vocês veem aqui na exposição, a produção dele foi muito prolífica, né? Assim, ele produziu muito. O que a gente tem aqui é uma parte, né, desse acervo, né, do Klee, que fica hoje num centro de estudos em Berna, na Suíça, o lugar onde ele foi exilado, né, depois de sair da Alemanha nazista, né? E ele vai ter uma importância muito grande, o primeiro momento, digamos assim, né, do engajamento dele artístico com um grupo de vanguarda importante na história da arte, né, das vanguardas europeias, vai se dar nos anos de 1910, quando ele se envolve num grupo que se chama o Cavaleiro Azul, né, que vai publicar uma revista e que vai fazer uma série de exposições, no qual esse grupo de artistas vai promover a arte de vanguarda, né? Sem nenhum estilo em particular, uma tendência em particular, mas dialogando com as várias tendências que estão acontecendo na Europa naquele momento, né? O cubismo, o expressionismo, né? E o interessante desse grupo, né, do Cavaleiro Azul vai ser o interesse que eles vão ter por fenômenos artísticos ou por produções artísticas não europeias e não eruditas, né? O interesse que eles vão ter pela arte popular, pela arte das crianças, pela arte dita primitiva, né, dos povos não ocidentais, e também pela expressão artística daqueles que não são considerados normais, né? Se vocês tiverem curiosidade, hoje está disponível na internet, de baixarem os volumes da revista, vocês vão ver que junto de uma obra do Picasso, de um ícone bizantino ou de uma catedral gótica, tinha lá um desenho de criança, né? Ou tinha uma imagem de uma escultura do Mali, né? Ou tinha uma imagem de um desenho feito por um paciente psiquiátrico, né? Esse interesse pela criatividade humana, pela expressividade humana, né, por aquela vontade de arte, como vai dizer um grande teórico, né, que vai ser inspirador para esses artistas nesse momento, que é o Worringer, né? Essa vontade de arte é inerente a todo ser humano. Todo ser humano é um artista.
né? É muito antes do Beuys dizer isso, né? Do Joseph Beuys dizer isso, esse pensamento já estava ali nessas vanguardas, né? Essa ideia de que a capacidade de expressão, a capacidade de invenção, a capacidade de imaginação, né? É inerente a todo ser humano. E que é isso que faz a arte, né? Não é a habilidade, não é o talento, não é o treino, não é a desenvoltura, né? Mas sim essa capacidade de imaginar, essa capacidade de dar a ver a imaginação, né? Vocês vão ver que tem uma frase citada lá embaixo do Klee, que é uma das mais famosas dele, né? Ele diz, eu não represento o visível, eu torno visível, alguma coisa assim, a frase, né? Essa ideia de que o artista torna visível, né? Ele mostra, ele dá a ver aquilo que ele imagina, né? Aquilo que está no inconsciente dele, ou aquilo que está, né, no nosso pensamento coletivo, né? Essa capacidade de trazer à luz, né? De fazer ver aquilo que interessa, né? Do trabalho artístico. Tá? E acho que essa série que eu queria que vocês começassem observando aqui, né, fala muito disso, dessa busca por essa linguagem, né, que é capaz de falar, que é capaz de comunicar de modo muito direto, de modo muito simples, de modo muito sintético e guardando, né, nessa comunicação, guardando nessa fala, uma espécie de frescor e de imediatez ou de autenticidade, né, daquele primeiro pensamento que vem à cabeça da gente, né, sem parar para pensar de volta, sem reelaborar aquilo para pensar se aquela fala está certa ou não, né? Então a gente tem o anjo esquecido, a gente tem esse que é o anjo feio, né? A gente tem esse desanjo, misanjo, eu acho que é misanjo, eu duvidei um pouquinho dessa tradução. O anjo precoce, o anjo cheio de esperança e o anjo incompleto, né? Eu gosto muito do primeiro anjo, acho que é o meu anjo preferido de todos os anjos do Klee. Talvez o que a gente vai ver uma reprodução lá embaixo seja também um dos meus preferidos, mas o anjo esquecido, ou o anjo que esquece, né? Acho que tem uma dubiedade nessa tradução que seria interessante a gente pensar, o anjo que também é capaz de esquecer, né? Que é capaz de perdoar, é uma figura que eu acho muito tocante, muito bonita, né? O que a gente repara nesses anjos, né? O que a gente repara nessas figuras angelicais que a gente tem aqui? Elas fazem a imagem do anjo que a gente tem na cabeça? Não. O que tem esses anjos em comum? O que eles parecem? Parecem os anjos perfeitos, os anjos celestes, os anjos mágicos, né? Que a gente... São sugestões, né? São imperfeitos, são inacabados, né? Eles são mais anjos ou eles são mais humanos, né? Eles são mais humanos do que anjos, né? Esse caráter infantil que eles trazem, né? Essa espécie de inadequação que eles têm, né? Fala muito dessa condição humana que eu acho que o Klee quis dar a esses anjos, né? Mais do que anjos, eles são, ou talvez por serem anjos, né? Por serem essas figuras protetoras, essas figuras a quem a gente pode pedir socorro, pode pedir apoio, né? Pode pedir proteção, eles também são humanos, né? Eles entendem talvez o sofrimento humano por compartilharem essa incompletude, né? Essa imperfeição, né? Que tem os seres humanos. Eu falava de vocês, né, para vocês que eu achava que o Klee tinha sido essa figura que para mim tinha me libertado da ideia de perfeição, né? E eu acho que esses anjos são exatamente um pouco dessa ideia para mim, né? Como esses anjos imperfeitos, né? Feitos
dessa simplicidade, dessa linha quebrada, né, dessa linha que vai percorrendo a superfície do papel. Se vocês prestarem atenção, todos esses desenhos foram feitos antes num papel muito simples e depois colocados nessa espécie de cartão mais grosso, né, e ganhado cada um o título, o número, a data, né? É até curioso da gente perceber que já tem uma certa catalogação aqui, que isso talvez foi feito posteriormente, né, por alguém, ou pelo próprio Klee, ou com a assistência de alguém, mas organizando já, né, a produção dele. Mas quando ele fez, ele foi fazendo, né? Cada um desses anjos foi surgindo ali como um personagem para eles, cada um com a sua característica, né? O anjo esquecido, esse anjo feio, esse anjo que é meio mulher, né? Porque tem esses seios, que tem então, né, uma característica feminina, ou esse anjo precoce, que a gente não sabe por que a precocidade dele, né? Se ele no que consiste isso, né? Quer dizer, são qualidades humanas, né, e defeitos humanos que o Klee está apontando para cada um desses seres aqui que ele está inventando, né? E acho muito interessante chamar a atenção que essa ideia de imperfeição, de inacabamento, né, de incompletude de cada um desses personagens é o que dá a eles, né, esse toque humano, né, essa empatia, né, que eles são capazes de produzir na gente, né? Quer dizer, a linguagem que o Klee decide, né, utilizar, essa simples linha, né, que é só um contorno, né, que sugere essas figuras, é perfeitamente adequada para expressar essa ideia, né, de inacabamento, de incompletude, de imperfeição que ele traz aqui para cada um desses anjos, né? E é bonito de ver como ele também trabalha isso, né, nos retratos e nos outros personagens que ele trabalha aqui no restante da sala, né? Vocês perceberam como é que material que ele utilizou? Vocês viram esse material descrito aqui? É uma tinta de cola que ele utilizou, né? Vocês, olhando daqui, acho que dá para perceber. Vocês acham que ele fez aquilo com um pincel? Vocês acham que ele fez aquilo com o quê? Com o dedo? Acho que ali ele talvez tenha usado o dedo um pouco, mas ele usou alguma coisa que ele foi puxando esse material, né? Essa coisa plástica, essa coisa grudenta, né? Que é essa tinta de cola, que é farinha misturada com pigmento e água, né? Amido misturado com pigmento e água, que vocês devem ter brincado com isso na escola também, né? Desses materiais que o Klee inventa, que o Klee traz para o campo da arte, que não é um material artístico, é um material, né, enfim, amido é de cozinhar, né? Mas ele vai experimentando esses materiais e ele cria então essa espécie de tinta colante, né, que é mais viscosa, né, e que vai deixando esse rastro transparente. E ele vai criando o contorno das figuras com a acumulação desse rastro, né? Vai fazendo essas linhas surgirem e vai criando o nariz, né, o contorno dos olhos, da boca, e vai deixando ali, né, também os momentos que ele vai parando com esse material que vai acumulando, né, e vai formando essa figura, né? Em outros momentos ele vai usar o giz de cera, em outros momentos ele vai misturar o lápis com o carvão, né? Em alguns momentos ele vai, a gente vai ver mais para frente, ele vai utilizar uma técnica de monotipia, que é desenhar em cima de uma superfície para transpor a tinta de um lugar para o outro, né? Então vocês vão reparando que ele vai criando muitas técnicas, né, e vai experimentando muitos materiais para traduzir essas formas e essas imagens sintéticas que ele está criando, né? Então, ao mesmo tempo que tem essa espécie de economia, né, na representação, quer dizer, para sugerir um nariz, ele não precisa mais do que um traço, né? Uma boca, mais do que um risco, um olho, um outro risco, né? Ao mesmo tempo,
configurar essa imagem diz respeito também a experimentar como esses materiais vão funcionar juntos ou como eles vão aparecer numa mesma composição, né? Eu acho que você chamou a atenção com muita propriedade, como ele está criando um certo vocabulário, né? Como esse vocabulário do desenho que ele está desenvolvendo aqui tem muito a ver com uma ideia de síntese da linha, né? O que a linha é capaz de sintetizar, o que a linha é capaz, como a linha é potente para falar coisas, como ela é potente para sugerir um nariz criando um ângulo, né? Como ela é potente para sugerir uma forma de cabeça com uma simples curva, né? Como ela é potente para sugerir uma asa com um triângulo pontiagudo, né? Como a linha ela não precisa, né, tá totalmente detalhada, né, para transmitir a imagem de alguma coisa para nós, né? Por quê? Com o que ele conta, né? Ele conta com não só a imaginação dele, mas a nossa imaginação, né? A nossa capacidade de completar essas formas conhecidas, né? Ou sugerir formas a partir da nossa experiência, da nossa memória, da nossa vivência, né? Das nossas referências visuais, né? Então, esse tipo de desenho, né? Esse desenho que conta com a invenção não só do artista, mas também do espectador, né, que faz o espectador completar essa obra, né, e recriar também essa imagem na sua própria imaginação, né, é o que um pouco o Klee está experimentando aqui nessa série, né. Muitas pessoas falam, o Klee é um dos pais da abstração, né, quer dizer, a gente tem vários iniciadores da abstração. Quando a gente está falando de abstração, a gente está falando de uma composição não figurativa, né? Dentro do campo da arte. A gente vai ver aqui algumas obras que se encaixariam nessa descrição, né? da arte não figurativa, da arte abstrata. E o Klee certamente foi uma das figuras, junto com Kandinsky, junto com outros artistas que experimentaram, né, uma linguagem não figurativa, quer dizer, as maneiras de se comunicar e de criar, né, imagens artísticas, obras de arte, a partir de uma linguagem não figurativa. Mas eu acho que o interesse maior do Klee, né, para a gente hoje, talvez, né, ao invés de pensar nessa espécie de linha de desenvolvimento da arte, né, da figuração à abstração, que parece muito linear e muito redutora hoje para a gente, né, é talvez mais interessante pensar como ele experimentou essa espécie de imagem aberta, né? Essa imagem que é completada, que é reconfigurada, né, e reimaginada pelo espectador. Acho que esse é uma das grandes contribuições que a obra do Klee tem para dar, né, para o campo da arte moderna. Tá? Eu queria chamar a atenção aqui nesse pedaço da sala. Esses trabalhos são os trabalhos mais tardios, né? Quer dizer, a última produção do Klee. E é uma produção bem variada, como vocês veem, que ele experimenta, né? Com as formas, com os materiais, com a abstração, com a figuração, né? Tem trabalhos monocromáticos, trabalhos coloridos, trabalhos feitos só de linha, trabalhos feitos, né, a partir dessa desenvoltura dele com a cor. Vamos dando uma lida nas frases aqui, que eu acho que elas são... Esse é um típico questionário daqueles que se fazia nos salões do século XIX, que as pessoas preenchiam, né? Dizendo sua cor predileta, o que você gosta de comer, quais são as qualidades de uma pessoa para você, né? E o Klee responde, né, esse questionário com respostas bastante irônicas e curiosas em alguns casos, né? Sua ocupação favorita, observar, né?
Quem gostaria de ser se não você? O gato na minha casa. Né? Tem uma outra ali que também é boa. Onde gostaria de viver? Não sem amigos. Super bonita, né? Sua ideia de infelicidade, não ser capaz de trabalhar. Né? Cores e flor favoritas, todas, se estiverem bem misturadas e pintadas. Né? Seus escritores favoritos, os breves. Essa é melhor, né? É bonito isso, né? Porque essa ideia de brevidade está lá também, né? Na obra dele, né? Quer dizer, não se demora, né? As pinturas, os desenhos são quase poemas, são quase haikais, né? Esse anjo, né, que o Klee fez, né, foi comprado pelo Walter Benjamin, foi uma obra que o Walter Benjamin carregou com ele até quando ele teve que fugir da França, né, para não ser capturado e levado para um campo de concentração. Benjamin escreve, né, no último texto que ele escreve, que são as teses sobre o conceito da história, ele escreve uma dedicada, né, a esse anjo, a essa imagem que o anjo do Klee sugere para ele. Né? Esse trechinho que está aqui, que eu vou ler junto com vocês. Né? Ele diz assim, há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos são escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos progresso. Esse texto é muito bonito, né? Assim, fala dessa tragédia que é o progresso, essa tragédia que é a iminência, né, da guerra, dessa guerra fratricida, né, entre os europeus, causada pela ganância do progresso, pela imposição da tecnologia, né, pela disputa entre as nações. Que o Benjamin está descrevendo aqui, e eu acho que é muito bonito a gente pensar como o Klee, né, está produzindo tudo isso que a gente está chamando aqui, né, de leve, de fresco, de direto, né, de despretensioso, nesse momento tão duro e tão pesado, né, que foi a primeira metade do século XX na Europa. Né? Esse é um indivíduo que passou por duas guerras, né, que viveu a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra também, né, destruidora, e estava vivendo, né, a Segunda Guerra Mundial, morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Né? O que é fazer arte, né, e manter, né, uma esperança através da arte, né, num contexto tão sombrio, né, e tão devastador. Né? E manter isso com uma certa alegria, né, com uma certa esperança, né, e uma certa doçura que a gente vê tão presente na obra do Klee, justamente. Né?